manual, como se deve andar, pois eu tenho que ir adiante. Quando eu quiser chorar, sorrir é menos mal. Essa dinâmica, a gente parte também de uma atividade lúdica e criativa, usando a caixa de fósforo, um papel pardo, e os alunos, então, são divididos em grupos, grupo A, grupo B, grupo C, e cada um, a partir do que lembrar a caixa de fósforo, vai escrever palavras ou frases. Eu vou dar o exemplo da Onan agora, convidar para ela, que foi do grupo A, colocar que palavras ela descobriu a partir da olhada na caixa de fósforo. Você pode ler, Onan, para nós? Sim, as palavras prazer, extintor, ódio, porta-joia, porta-piolho, alegria, tristeza, carnaval e céu. Você pode explicar, Onan, por que vocês escolheram a palavra porta-joia e alegria quando tu olhou para a caixa de fósforo? Porta-joia me lembra muito das coisas importantes, da questão da arte, Pode guardar uma joia, pode ser. Pode guardar uma joia, né? Coisas importantes que a gente tem. Tesouros, okay. Né? E alegria, eu acho que na vida a gente precisa muito dessa característica, né? Para que a gente tenha saúde, para que a gente viva mais, para que a gente tenha relações interpessoais, para que aprenda também, porque um clima de aula com alegria, em qualquer situação, melhora, né? Ok. O nosso grupo, o grupo B, então, pensou em plantações, bailarina, fumaça, samba, hospital, enfermeiro, tratamento médico, alegria, queimadura, dança, seca, nuvens, frios, chuva, água e bombeiro. Eu vou dar o exemplo de por que nós lembramos de samba e de queimadura. Caixa de fósforo, é com essa que eu vou... Então, lembra samba, lembra queimadura, porque pode gerar incêndio e o incêndio da queimadura. Então, se eu fosse avaliar o trabalho desses alunos, o grupo que produziu menos teria nota menor. O grupo que produziu mais seria o grupo campeão. A partir daqui, eu posso trabalhar ideias que são comuns. Por exemplo, oposição, quando eu lembro de céu, eu posso me lembrar de fumaça, eu posso lembrar que influencia na plantação, tem a ver com a seca, com nuvens. Então, na verdade, eu posso trabalhar um tema como vida, saúde, e as ideias dos grupos são comuns, a maneira de perceber que são diferentes. Aonde eu posso aplicar? Numa mesma tese. Um aluno quer trabalhar tuberculose. Ele trabalha a tuberculose quanto um porta-joia, por exemplo, vendo o significado daquilo para a família. E eu posso trabalhar do ponto de vista de uma alergia. Então, é uma maneira lúdica de se trabalhar um tema e que pode ser aplicado de qualquer maneira. O aluno jamais esquece um momento desses, que na verdade fica permeado de alegria e de felicidade. Subindo a correnteza desse rio, são 5 dias pendurado no vapor, depende da madeira, senão... Ele nasceu com a iniciativa de construirmos tecnologias para o ensino superior na área da saúde, de uma maneira que a gente alcançasse um número maior de alunos e com uma tecnologia barata. Então, nós desenvolvemos e publicamos há algum tempo atrás um livro sobre pensar junto e o outro fazer junto. O fazer junto é um exemplo das dinâmicas que nós vamos demonstrar para vocês. Por exemplo, nesse momento nós estamos apresentando então a dinâmica denominada mapa falante. Nessa dinâmica, o trabalho foi construído pela Onan a partir de folhas de revistas de sucata. E a Onan vai contar hoje, quando ela colheu esses dados, como é que é a história dela, e a gente tem utilizado isso em sala de aula. Com a participação da pessoa, né, aqui eu busquei nas revistas, nesse material super importante, algumas fontes para contar um retrato assim da minha vida. Então aqui eu vou começar aqui pela essa história que eu me lembra um pouco da minha infância, com as bonecas, né, de uma maneira assim bem reflexiva, que eu sempre me via assim sensível. Voltando com os elementos, mostrando que eu brinquei bastante. O brincar é muito importante para desenvolver a criatividade. Isso cria um laço, um vínculo
com a pessoa, abre o canal para o pensamento criativo, esse pensamento mais aberto, esse pensamento mais dinâmico, essa figura que representa a criatividade da minha vida e lembra também o que eu gosto de dizer, que a criatividade faz parte da pessoa. Aqui eu me lembro que aí no meu tempo de estudo, né, eu imagem, depois artes cênicas, né, sempre pensando, porque a criatividade também ela tem a fundamentação teórica, e dentro disso, na minha história, desde a graduação, eu fui trabalhando a criatividade. Uma das barreiras à criatividade é a questão do dinheiro. E, para mim, se eu pudesse, eu desenvolveria mais recursos criativos para que as pessoas tivessem mais saúde, né? Tivesse mais lazer, que também faz parte da criatividade. E, fechando aqui, lembrando que a criatividade melhora a prevenção, e prevenção é a melhor estratégia. É relacionado à qualidade de vida, e a criatividade faz esse papel super importante. Bom, o mapa falante ele pode ser aplicado, e eu tenho utilizado muito aqui na UNB, na construção de projetos, onde o aluno, de uma maneira espontânea, lúdica, criativa, ética, simples, ele conta por que ele chegou em determinado problema de investigação, por exemplo. E como isso é feito em sala de aula, no momento da construção, então o aluno é mais espontâneo ainda e mais autêntico. Então tem dado um bom resultado e pode ser aplicado em qualquer nível de pós-graduação, graduação, qualquer tipo de trabalho. Eu também uso o recurso da dinâmica de quem é a bola para trabalhar a questão da independência do sujeito. Aqui estão alguns exemplos de atividades, de recursos lúdicos que eu utilizo no ensino, em palestras, em cursos. Primeiro, eu gostaria de dizer que é fundamentado nessa teoria dos 3 anéis, que são todas as pessoas envolvidas, o professor, o aluno e o currículo. Por exemplo, aqui este livro, a Quadradinha de Good, é um projeto de qualidade de vida, que fala sobre prevenção a drogas em linguagem infantil. Então, é uma literatura bastante utilizada em colégios. Então, ele tem na forma impressa do livro e também tem fantoches, bedoches dos personagens. Então, eu trabalho com essa qualidade de vida em prevenção com crianças. Nós vamos também pensar aqui na questão de uma dinâmica bastante utilizada para abrir o pensamento criativo, que é esse mestre Cuca, onde a gente põe bastante elementos diferentes para a pessoa fazer uma receita de bolo criativa para abrir o pensamento criativo. Esses fantoches de mão a gente utiliza muito para a questão de vínculo, para a questão do toque, que na criatividade a gente trabalha muito essa questão sensível. Nós temos aqui, por exemplo, este fantoche aqui também, ele trabalha bastante com idoso, com criança, para saber, inclusive, as texturas, que são as sensações criativas que nós chamamos. Aqui, outra dinâmica bastante interessante, que eu sempre trabalho antes de desenvolver qualquer conteúdo, qualquer tema de curso, é o Tangram, que trabalha com a questão do raciocínio lógico, porque aqui são exemplos que a gente está dando do que o professor pode utilizar, mas é muito a minha prática. De repente o professor quer utilizar a criatividade relacionada ao raciocínio. Então o Tangram é um recurso bastante rico que faria o link depois para qualquer atividade. Essa literatura de cordel também, ela é muito importante para desenvolver, porque vem popularizar nossa ciência, vem oportunizar temas para a comunidade. Por exemplo, tem um cordel aqui que chama O Dia que Leite de Peito Enfrentou a Mamadeira. Então, nós vamos falar sobre a importância da amamentação, fazendo o leite de peito com a mamadeira. Também tem um cordel que eu fiz aqui em homenagem ao Dr. Elio Enai. É um livro bastante utilizado em vários níveis de ensino.
né? Aqui, então, todas essas atividades que eu falo, elas estão relacionadas à minha tese de doutorado, que é essa aqui, as ondas revitalizadoras da criatividade no ensino de enfermagem, onde nós conversamos, fizemos entrevistas com professores e estudantes de nível superior de enfermagem, mas ela pode ser lida, trabalhada, entendida e utilizada para qualquer nível de ensino. E uma das falas mais importantes é essa questão dos recursos lúdicos no momento do ensino. Por fim, nós criamos um selo, né, que resume um pouco do nosso trabalho, que é cuidar é arte, brincar faz parte, que usa esse elemento da tese, que é o catavento, que dá essas ondas de revitalização de criatividade. Nós vamos demonstrar, então, na prática, a dinâmica da limonada. A gente distribui aos alunos, numa mesa, como aqui está exposto, limão cortado, açúcar, água, aqui tem a faca e a colher. E a gente convida o aluno para colocar, então, na jarra um elemento de cada vez. E cada aluno vem e coloca. Um coloca limão, o outro vem e coloca água, o outro vem e coloca mais limão, o outro vem e acha que tem que botar um açúcar. E assim ele continua. A gente para a dinâmica agora. Eu mexo a limonada e convido 5 alunos para provar a limonada e avaliarem. Então, o aluno número 1, normalmente tem sido assim. O aluno número 1, ao provar, diz, ficou uma porcaria. Parece mais uma água de sabão do que limonada. O outro diz, muito fraco. O outro diz, muito calda. Então, eu volto a convidá-los a corrigir a limonada. E aí eles vêm, então, e pegam, botam mais limão, mais água. E eu peço agora para dar uma nota e fazer um comentário. Após a correção, então, eles vão provar e aí eles dizem, ficou perfeito, está ótimo e tal. Nesse momento, eu trabalho com o meu aluno a importância do orientador. Como o meu enfoque, minha abordagem é a andragogia, é o ensino do adulto, então eu trabalho com eles o quanto a gente faz troca. Por exemplo, Onan é uma poetisa famosa, eu não sou poeta. Então, o que eu posso criticar no trabalho dela do ponto de vista metodológico, eu faço. Agora, eu aprendo com ela enquanto poetisa, o que ela sabe. É nessa troca que eu acredito. E aí eu mostro, então, para o meu aluno que o orientador passa a ser um importante na construção do projeto dela. E por que ela é importante? Porque pode a limonada não ficar uma coisa que preste. E aí nós somos cúmplices na construção da limonada, que passa a ser algo feito também na prática, de uma maneira lúdica, criativa, saborosa. E eles aproveitam no final e tomam limonada. Todo mundo se hidrata. Uhum. Seria isso, né? Isso mesmo. O que o professor demonstrou, ele vem a mostrar a nossa fundamentação. É aquela interação ali dos 3 anéis. Né? O aluno orientando, ele não pode trabalhar sozinho. Ele tem que estar interagindo, articulando com o mentor. Né? Então, dentro da criatividade, as pessoas que desenvolveram mais a sua criatividade na teoria sistêmica, pela teoria sistêmica, precisou de mentores, professores que têm essa confiança, essa relação, né, essa abertura, para que trabalhos excelentes de várias artes tenha efeito. Né? Ninguém é sozinho, na verdade. Né? Um fruto, uma tese, é fruto de muito apoio, de muita compreensão, de muita relação de confiança entre orientando e orientador. É isso que o Dr. Elionai, eu tenho aprendido muito com ele, né? Eu até vou pedi-lo para que ele use o chapeuzinho da criatividade. Assim? Não, assim. Que nessa troca, nessa relação, nesse agradecimento que eu tenho, né, pela pessoa dele, eu fiz até um cordel em homenagem a ele, o doutor enfermeiro que ensinou pelo computador, né? E eu acredito, daí, para finalizarmos a nossa contribuição, que o papel do professor, ele não é nada mais do que um facilitador do processo. Eu tenho que utilizar, a partir do potencial do aluno,
da criatividade do aluno, do que o aluno está querendo, ajudá-lo a dar o salto qualitativo, então, em matéria de saber. Ciência, ninguém é dono dela. Paulo Freire já dizia, ninguém capacita ninguém, ninguém forma ninguém, né? O homem mediatizado no mundo e buscando estratégias é que cresce. É nisso que eu acredito, e aí a gente poderá ter um mundo melhor.